Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei onde você está, mas onde quer que seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu estou super mega feliz de estar aqui novamente com vocês no nosso segundo episódio do programa A Sustentabilidade da Alma. E eu sou Soraya Sacramento. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma coisa que eu acho mega importante, que é a ponte entre o interior e o exterior. Isso porque semana passada a gente conversou sobre a jornada que começa em você. Bom, mas assim, a jornada começa em mim, dentro de mim. Mas eu tenho todo um exterior para conviver. E eu preciso que exista equilíbrio entre esses dois, não é? Então, assim, né? Quando eu estou falando do meu dia a dia, eu fico pensando assim, gente, quantas vezes acontece comigo de eu acordar assim com aquele coração leve, pedindo calma, mas o mundo pedindo pressa, me sacudindo, segue aí, age, por favor. E eu falo, ai meu Deus, eu tô com desejo de paz dentro de mim, mas lá fora, buzina, cobrança, exigências. É porque assim, né? A velocidade que a gente está vivendo, ela nos causa uma exaustão mesmo. E a gente perde o sentido da sustentabilidade da alma. E essa sustentabilidade da alma, ela nos propõe exatamente a pausa, aquela pausa essencial. Porque é assim, é um espaço de cuidado interior e de reflexão e de escuta do que é invisível, mas fundamental. E tem que ter a relação com o exterior que nos envolve. Então, esse equilíbrio, ele é fundamental, não é? E quando a gente está falando de sustentabilidade da alma, quando fala o termo sustentabilidade, logo a gente pensa em equilíbrio entre recursos. No caso, equilíbrio aqui entre recursos internos e externos. Porque assim, existe o ecossistema exterior que envolve tudo da natureza, envolve a nossa vida, não é? E tem o interior que ele é invisível e precisa ser cuidado. A sustentabilidade da alma, ela significa criar condições para que o nosso interior não se esgote diante das pressões do exterior. Mas que também, né, que a nossa vida interna não se feche em si mesma. Porque assim, se ela se fecha em si mesma, ela se torna irrelevante para o mundo. E a gente não é irrelevante para o mundo. Sabe por que não? Porque pensa bem, se nós fomos criados únicos, não tem ninguém igual a ninguém nesse universo, não tem uma folhinha que seja igual a outra na natureza. É um capricho maravilhoso, não é? Pois é, mas não é à toa, é porque cada um de nós tem uma função. Os nossos talentos e os nossos desafios são é o que nos caracteriza, não é? E é o que nos faz especial. Ser a gente é a coisa mais especial que o universo cria e que ele espera que a gente consiga ser aquilo que a gente veio para ser. Bom, essa ponte a gente vai precisar pensar como é que ela acontece. A ponte entre interior e exterior, ela é um espaço, mas é um espaço onde esses dois universos se encontram e eles deveriam se alimentar mutuamente. Quando rola o desequilíbrio, é porque eles não estão se alimentando mutuamente. Marcelo Gleiser é físico, né? Um físico bem famoso, um físico brasileiro muito querido, e eu gosto muito das coisas que ele traz para a gente, para a pauta. Os livros são maravilhosos e ele fala sobre foco na conexão e interdependência. Então ele coloca o seguinte: somos pontes entre o micro e o macro, entre o mundo da consciência e o mundo da matéria. E é importante lembrar entre micro e macro, né? Macro a gente envolve o universo, micro a gente envolve a gente. Mas tem umas outras analogias que a gente pode fazer que acho que é interessante. Por exemplo, a analogia entre o que eu conversei com vocês no encontro passado, de explicar o que é reiki. E aí eu fiz uma analogia do sentido da palavra, não é? A origem da palavra. Então, rei é energia universal, ou a energia exterior, ou a energia macro. E que é energia vital,
ou a energia interior, ou a energia micro. Bom, vamos entender um pouquinho sobre essa relação. Se a gente está falando de energia universal, a gente está falando de tudo que o mundo nos oferece. Tudo que está externo, tudo que está fora. Então, assim, a energia universal, ela envolve principalmente o conceito da sustentabilidade. Por quê? Quando eu estou falando da energia universal, eu estou falando de tudo que eu consumo. Eu consumo alimento, eu consumo água, eu consumo energia, eu consumo o ar que eu respiro, eu consumo produtos e tudo isso está muito relacionado com o tema sustentabilidade. Porque a sustentabilidade ela está baseada em 3 pilares: ambiental, social e econômico. E quando eu estou falando dessa energia universal, eu estou envolvendo absolutamente toda a natureza. Eu estou envolvendo absolutamente todas as pessoas que estão aqui com a gente convivendo. Estou envolvendo todos os mundos, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal que somos nós. Bom, dentro dessa visão, quando eu estou falando da energia universal, eu estou falando de tudo que vem de fora para me ajudar no meu dia a dia para que eu possa me desenvolver. Ok, então quer dizer que quando eu estou falando dessa energia que eu preciso, que é universal, eu tenho que parar para pensar como é que é a minha relação com a sustentabilidade, como é que é a minha relação na questão ambiental. Eu tenho respeito pelo ambiente que me cerca, por tudo que a natureza me oferece graciosamente. Eu lembro em algum momento que o ar que eu respiro e que eu não fico sem respirar e que é fundamental na minha vida, eu recebo gratuitamente da natureza? Será que eu paro para pensar e analisar quando eu falo do pilar social que envolve as pessoas? Será que a gente para pensar, opa, como é que funciona quando eu compro um produto qualquer no mercado, quando eu compro um material qualquer? Quando eu consumo, será que eu estou pensando na forma como foi produzido aquilo que eu estou consumindo? Será que eu lembro que em algumas situações tem pessoas que estão trabalhando em situação análoga à escravidão, pessoas que trabalham em locais superpoluídos? E então esses produtos que eu consumo, eu preciso ter responsabilidade sobre eles. Porque, na verdade, eles envolvem os 2 pilares, não os 3. Porque, na verdade, quando eu estou consumindo, eu estou definindo o que foi tirado da natureza, em que circunstâncias, em que condições, como é que foi produzido, com que tipo de mão de obra, como que isso aconteceu e o que retorna para a natureza, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu posso consumir o que eu quiser e jogar ali. Não tem ali, porque a sustentabilidade, ela envolve o todo, ela envolve tudo que tem na Terra, todos nós. E a divisão que existe no mundo hoje, ela é geográfica, ela não é algo que determina que tenham barreiras. Tudo que acontece no Brasil acontece e reflete Portugal, reflete a Europa toda, reflete os Estados Unidos, as Américas, enfim, não tem fronteira. Então, quando eu estou fazendo as minhas escolhas, eu tenho que lembrar que a sustentabilidade é o que vai me dar condição de ter essa energia universal a meu favor. E quando a gente fala do pilar econômico, é a mesma coisa, porque tudo que a gente consome tem uma origem dentro desse pilar econômico, no sentido de o que foi gasto do direito de todos nós para produzir alguma coisa, tipo o meu computador. Eu tenho que saber, eu tenho que entender como é que isso funciona, para que eu não privilegie com o meu bolso, com o meu dinheiro, processos que estão muito bem economicamente, mas estão utilizando tudo que não é deles. Eles estão utilizando o ambiente, estão utilizando as pessoas de uma forma que não é sustentável. Então, quando eu estou falando dessa sustentabilidade, desse universo externo, eu estou falando dessa energia rei. Bom, a energia aqui é totalmente diferente. É a energia vital. É aquela que, quando a gente nasce, dá aquele choro, aquele respiro.
Nesse momento, a gente está assumindo a nossa energia Ki ou Chi. Cada lugar fala, cada tradição, na verdade, fala de uma forma, mas é a mesma coisa. É como se a gente estivesse falando do sopro da vida. Bom, se é o sopro da vida, significa que ali eu tenho toda a energia que eu preciso para viver, a energia vital. Bom, eu não sei o tamanho do meu pavio, que vamos supor que a vida seja um pavio. Eu não sei o tamanho do meu pavio, eu não sei que dia esse pavio vai terminar. Então eu preciso ter um respeito muito grande com essa energia vital, porque ela vai me acompanhar até o último momento. E é a energia interior e a energia micro. Então, assim, essa energia aqui eu preciso de cuidar dela, de forma que ela possa me acompanhar sem se exaurir, sem se esgotar, que é o que nós falamos da desertificação, que acontece quando a gente não age de forma sustentável, o solo, ele acaba se transformando em deserto. Ele perde todas as propriedades dele e ele não produz mais nada. A desertificação do homem também passa pelo mesmo princípio. É o fato da gente utilizar a nossa energia vital de forma inadequada, e assim exaurindo os nossos recursos internos. Bom, se eu não sei quando que vai ser o final do meu pavio. Se eu preciso cuidar da minha energia aqui, eu também tenho que cuidar da energia rei, porque é essa energia universal que vai suprir várias coisas para mim, de forma que eu não use a minha energia aqui de forma inadequada. Então, assim, o que eu consumo de alimento importa. O que eu faço com o meu corpo de exercício, de não exercício, de exposição a situações inadequadas, no sentido de poluição e coisa do gênero, importa. Aquilo que eu consumo de informação importa, porque a informação ela vai agir lá em mim, no meu emocional. Então, importa, sabe? Super importa. O que, na verdade, a gente precisa entender que o Reiki, quando a gente analisa os dois tipos de energia, ele te dá a possibilidade de integrá-las. E se a gente juntar aqui o Reiki te dá essa possibilidade com aquela questão de que já falamos no primeiro episódio, de que nós somos um combo compostos por 4 inteligências, físico, mental, emocional e espiritual, a gente está aqui analisando uma possibilidade de usar o Reiki como a ferramenta adequada para a integralização dessas 4 inteligências, dessas energias, e aí me dando a condição de ser aquilo que eu pretendo entender, que é ser o que eu vim para ser humano. Porque assim, o problema sério ocorre quando tem o desequilíbrio entre os dois universos, certo? Se um colapsa, o outro também colapsa. Então a gente tem que cuidar dos dois de forma igual. O que eu transbordo é aquilo que eu sou. Então, se eu estou com a minha energia interior totalmente equilibrada, eu transbordo para o exterior isso. Então, eu cuido do exterior da forma como deve ser. Eu tenho várias ações que são ações de cuidado comigo e com o outro. Por quê? Porque eu estou transbordando aquilo que eu tenho por dentro, sabe? Então, por isso que tudo começa dentro da gente. E a gente transborda aquilo que a gente tem. Ninguém transborda o que não tem, não é? Então, primeiro você tem que se encharcar, para depois você transbordar. E você vai se encharcar de que forma? Olha, da melhor forma possível, buscando o seu equilíbrio, sendo você a melhor pessoa que você puder a cada dia. E aí sim, aí você vai conseguir fazer essa ponte de uma forma mais suave, sabe? Porque é o seguinte, quando a gente reage ao externo, quando a gente agride o externo, a gente está demonstrando que internamente a gente está agredida também. Assim, se a gente não consegue olhar para dentro da gente no sentido de, ok, o que eu preciso fazer? Eu preciso me conhecer.
Porque assim, o autoconhecimento liberta. Se ele liberta, ele vai me mostrar tudo isso. Ele vai me levar para o lugar onde eu preciso ir, que é onde reside a minha essência, que é onde na alma. É lá que está guardada a minha essência. Então, ouvir a minha alma, trabalhar para a minha alma, significa que eu estou buscando ser a minha melhor versão, ser quem eu vim para ser. Só que isso é um exercício diário que a gente tem que escolher, sabe? Não é algo que, fiz hoje, tá bom, ok, fechou. Né? Não. É preciso que a gente invista na gente o tempo inteiro, sabe? E aí, o que acontece? Eu tenho que pensar o seguinte, ok, a ponte, ela sustenta de dentro para fora, da alma para o planeta. Ela é um caminho, sabe, para que a gente possa viver a tal da vida leve, que é aquela que a gente merece, porque a gente merece, né? Mas assim, ok, a gente está aqui falando das inteligências, está aqui falando do reiki, como é que eu posso construir essa ponte? Exatamente através do autoconhecimento, porque se ele liberta, eu trago até aqui uma frase que eu gosto muito. Carl Jung, que é um psiquiatra e cientista mega famoso, não é? Ele fala o seguinte, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E assim, quando a gente desperta, é possível que a gente construa de uma forma melhor, dia a dia, essa ponte. Bom, então, a primeira coisa é a gente saber que a gente precisa caminhar na direção do nosso autoconhecimento. Bom, essa tentativa ou essa busca diária do autoconhecimento requer que você faça movimentos, não tem como. E se a gente levar em conta que a gente está num universo que é movimento, na Terra que é movimento, se a gente ficar parado, não vai dar certo, a gente tem que movimentar também. E essa busca é esse movimento diário, é onde a gente escolhe como é que a gente quer ser naquele dia. E por que eu estou falando naquele dia? Porque assim, sabe, eu quando pensava no todo, nossa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, dava aquela agonia, que eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso tudo? Como é que eu vou chegar lá? Não sei como é que faz. Aí eu descobri o reiki na minha vida, há 5 anos atrás, e tudo isso acalmou, porque o reiki me traz essa possibilidade de equilíbrio e de entendimento que eu tenho que viver. Hoje é o que eu tenho. O que eu tenho para hoje é hoje. O futuro, eu não sei do futuro, porque teoricamente eu tenho o futuro. Eu não sei se amanhã eu estou aqui. Eu não sei daqui 10, 15, 20, 30, eu não sei. Então, se eu não sei, o futuro é uma incógnita. Ok. E tem uma outra questão. O futuro, além de ser uma incógnita, se eu penso assim, eu quero fazer não sei o que amanhã. Quando chegou amanhã já não é mais o futuro, é de novo um presente. Então, na verdade, de fato, a gente só tem o hoje. E isso o reiki traz muito. Ele traz muito até pelo próprio conceito, sabe? Porque assim, a gente quando começa a fazer o reiki, estudar o reiki, na verdade, né? Trabalhar o reiki, você parte de 5 princípios. Esses 5 princípios, eles têm uma característica fantástica, que é assim, só por hoje. E só por hoje, cara, dá uma sensação muito boa de que eu posso conseguir, sabe? Que eu posso fazer. Só por hoje eu consigo. É um desafio, mas é um desafio que eu consigo fazer, sabe? Então é assim, só por hoje eu sou calma. Só por hoje eu confio. Só por hoje eu sou grata. Só por hoje eu trabalho honestamente. Só por hoje eu sou bondosa. Esses 5 princípios que norteiam o reiki, hoje, para mim, eles me soam como uma filosofia de vida. E isso mudou totalmente a minha vida, porque eu consigo olhar para o objetivo do dia. E esse objetivo do dia me ajuda muito a fazer como sendo mesmo o caminho, a jornada para o objetivo lá da frente. E é muito interessante que assim, eu preciso saber o objetivo lá da frente? Claro que sim. Porque se você não souber onde você quer chegar, lembra? Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve. Ela
e o gato conversando. Qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, você vai chegar a qualquer lugar. Então, é assim, eu sei meu objetivo. O que eu faço é olhar para minha bússola interna e entender, ok, eu hoje consegui fazer tudo isso, ou não, eu tenho que reprogramar minha bússola interna. Mas eu não mudo o norte da minha bússola, mas eu posso mudar o meu caminhar, sem sair daquela direção que eu quero. Porque às vezes eu pego um caminho que para aquele dia é meio, sabe, cheio de buraco. E aí eu tropeço aqui, tropeço ali, e eu falo, pô, posso achar outro caminho. Eu não preciso ficar nesse caminho eternamente. Eu tenho o livre-arbítrio, eu posso voltar e olhar naquela encruzilhada que eu estava, eu posso pegar o outro caminho e tentar, sabe? E aí essa sensação muito boa de que é só por hoje, acaba que a gente consegue, sabia? A gente super consegue. E quando eu falo os 5 princípios, eu não falo pura e simplesmente só por hoje eu sou calma. Eu olho para mim e entendo por que eu tô calma. Por que eu confio? Por que eu tô grata? Por que eu trabalho honestamente? E por que eu sou bondosa? Eu penso em tudo isso. E isso me faz, para aquele dia, estar mais integralizada com as minhas 4 inteligências. Eu faço a prática do autocuidado diário, de Reiki, e a partir dessa prática eu fico me sentindo muito mais preparada para o que o dia pode me oferecer. E uma das minhas grandes práticas que eu fui aprendendo aos poucos é assim: o que eu coloco para aquele dia? Que eu saiba agir, que eu saiba receber e que eu saiba conviver com o que o dia me trouxer. Sabe por quê? Porque não tem mágica. O dia traz desafios. Não todos? Não todos, mas traz. Tem dias que são desafiadores. E eu preciso estar coerente com o desafio, não é? Porque ele não vai sair da minha vida. Ele vai estar lá. O que importa é o fato de eu saber lidar com esse desafio. É lidar de uma forma mais leve. É lembrar que a vida só é leve se eu quiser e se eu definir que ela vai ser leve. Do contrário, ela pode ser bem pesada. Eu posso escolher quando eu acordo, e hoje especificamente aconteceu isso, acordar meio assim, e de repente eu falo assim, não, mas eu escolho outro caminho para hoje. E eu fiz a escolha, tive o autocuidado e tive a honestidade de olhar para aquilo que estava me incomodando e tudo mudou. A energia mudou. Ah, quer dizer que aconteceu um milagre? Não, a minha energia mudou. Se a minha energia mudou, todo o resto muda. Por quê? A gente só transborda aquilo que a gente tem por dentro. Então, eu estou transbordando otimismo? Estou. Tenho motivos para? Mais ou menos. Mas o fato de eu não, se eu ficasse naquela energia, eu não mudaria nada e ainda teria um dia mais pesado. Então, gente, a conexão que a gente precisa é do nosso interior com o exterior e o exterior com o nosso interior. Por isso, essa ponte, ela precisa ser muito cuidada, porque é ela que vai ser o definidor de como as coisas vão acontecer, sabe? Assim, de novo a gente coloca a sustentabilidade da alma, ela estabelece assim uma ação de amor próprio. E não tem nada mais grandioso do que o amor próprio, porque é nesse momento em que eu trato de mim, que eu crio e estabeleço uma boa ponte entre o meu interior e o exterior, é que eu estou trazendo as energias, tanto a Rei quanto aqui, para o meu contexto, sabe? Para o meu dia. E aí a gente começa a ter noção da sustentabilidade também da terra. A gente começa a entender por que não precisaria, se a gente tivesse integralizado, dizer o que é sustentabilidade. Porque você saberia exatamente o que você pode ou não fazer. Porque teríamos aquele limite de dizer, ok, eu posso comprar tudo que eu quero, mas eu não devo. Ah, por quê? Porque não é coerente. O mundo, a terra, os recursos naturais não estão disponíveis de forma aleatória. Eles têm limite. E eles já passaram do limite. Então, eu também tenho que entender isso.
essa minha grande relação. Porque eu estando integralizada com as minhas 4 inteligências, com as minhas energias, tanto a Rei quanto aqui, adequadas, eu estou me relacionando de forma honesta, de forma digna. E aí aqueles 5 princípios que eu pratico, eles me fazem entender que eu posso, mas não devo. Essa é a questão, não é? E assim, tem uma coisa que eu acho, uma frase que eu acho muito legal, gosto muito. Simone de Beauvoir, ela fala, é uma frase dela e eu concordo super. A liberdade comanda, a liberdade não obedece. Então é assim, se todo mundo quer consumir isso ou aquilo, ou quer fazer da vida, sei lá, alguma coisa que as pessoas, a grande maioria queira fazer, eu não tenho que concordar com isso, eu não tenho que seguir o que todo mundo faz. Eu tenho que seguir o que a minha essência, o que a minha alma define como sendo o bom para o meu ser. Porque é na minha essência que eu encontro a paz. É aquela paz que não tem porquê. Ela só é paz. E ela só é paz porque eu estou fazendo exatamente o que eu vim para fazer. E aí te dá essa paz. E aí você consegue olhar para o todo de uma forma mais leve. E a tua vida fica mais leve, né? E olha, Sócrates, o que ele sempre disse? Conhece-te a ti mesmo. Então, esse é o caminho, sabe? Total. Então, mas assim, se a gente requer que a gente conheça a gente mesmo, se a gente já sabe que ninguém é igual a ninguém, que eu sou uma pessoa especial, vocês, cada um de vocês, um ser especial. Então, não tem receita que sirva para todo mundo. Depende de cada um. A construção dessa ponte requer que você olhe para você e defina quais são as ferramentas que você vai usar para estruturar a sua ponte. Porque uma ponte precisa de estrutura. E essa estrutura, quem define é você. Por quê? Porque não tem receita. Você pensa de um jeito, eu penso de outro, mas o que eu posso, nesse momento, compartilhar com vocês são exemplos de coisas que eu faço e que para mim ressoa muito bem e tem sido importante na minha vida. Como, por exemplo, na construção da minha ponte. Cuidar do interior para agir melhor no exterior. Já falamos sobre isso, mas como? Como é que eu cuido do interior, hein? De várias formas. Uma delas, cultivar o silêncio. Gente, é a nova moda. O silêncio, ele é criativo. A gente está torturado com tanto barulho, com tanta informação, com tanta coisa que tira a nossa paz. Não tem espaço para nada na nossa vida. Então, assim, a paz, ela está lá no silêncio. É que no silêncio você se escuta, você escuta a tua alma. Sabe, é aquela vozinha que está lá falando e que você tem tanta coisa acontecendo e tem tanto barulho te envolvendo, a internet que te tira a atenção, a vida cheia de demandas, enfim. Eu preciso de silêncio, é no silêncio que eu me encontro. E tem a meditação. Na verdade, são tendências que estão nos levando, nesse momento de muito ruído e de muita transformação, a requisitar. Nossa, eu preciso de uma calma interna, eu preciso de me ouvir, eu preciso respirar. E aí, tocando na ferida, respirar. Olha, não tem nada mais libertador, nada mais importante do que a respiração. Você pode mudar tudo o dia inteiro prestando atenção na sua respiração. Se você faz uma respiração consciente, você passa a ter controle do seu corpo, da sua emoção, da sua espiritualidade, da sua mente. Porque no momento que você respira, você não pensa. E, na verdade, quando você faz alguns tipos de respiração, e depois no final vou dar um exemplo da que eu faço, faz toda a diferença para você mudar a sua energia. E isso é muito importante a gente deixar claro que a meditação, ela parte principalmente da respiração. E a oração? Gente, tem vários estudos que mostram que tanto a oração quanto a meditação são super importantes e elas podem afetar o corpo humano. Dr. Herbert Benson, ele em 1988 fez uma pesquisa e ele traz
exatamente essa colocação de que a meditação e a oração podem afetar o corpo. Então ele introduziu o conceito de resposta de relaxamento, que descreve como que a oração e a meditação podem reduzir o estresse e melhorar a sua saúde física e mental. Olha que legal! Valorizar a arte. Nossa, isso faz total sentido, porque a arte, ela desenvolve algumas áreas do cérebro da gente e elas proporcionam mais conforto emocional, sabe? Por exemplo, a música. A música tem um efeito brilhante no corpo. Ela diminui o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse no nosso corpo. Ela traz efeitos poderosos na cognição, porque ela melhora a nossa memória e as habilidades cognitivas, principalmente em pessoas que estão com alguma deficiência nesse sentido. O ritmo, a melodia tem um poder fantástico de ativar áreas do cérebro associadas à memória, mesmo quando as funções cognitivas já não estão muito boas, estão comprometidas. Então, assim, é um poder enorme que a arte traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ouvir música pode melhorar a sua saúde física, pode, sabe, reduzir a pressão arterial, pode melhorar a sua circulação sanguínea. É muito legal isso, não é? E as atividades musicais em grupo, ela melhora a sua interação social, reduz seu sentimento de solidão e isolamento muitas das vezes. A leitura também é muito importante, mas assim, tanto a música, quanto a arte, quanto a leitura, é preciso que a gente saiba o que a gente está consumindo. De novo, vem a questão da oferta, mas aquilo que eu tenho que consumir é aquilo que ressoa comigo, que tem uma energia que ressoa com a minha energia, que tem uma frequência que está dentro da minha frequência. Então é muito importante você observar o que você está consumindo. Você tem que entender qual é a sua frequência. E a sua frequência é que vai definir o que é bom para você. E o contato com a natureza? Gente, é uma forma maravilhosa de nutrir a alma. Sabe por quê? A gente é parte da natureza, a gente perdeu esse conhecimento ou essa informação há muitos milênios atrás. E aí, a gente, ao perder esse entendimento de que somos parte da natureza, a gente se colocou num lugar muito complicado, um lugar onde a gente se sente tipo, olha, daqui eu sou o melhor, eu que posso fazer o que eu quiser, eu que mando na natureza, eu posso usar e abusar da natureza e não preciso me preocupar, porque eu estou no topo da cadeia evolutiva. Pois é, e aí a gente se torna o quê? Estando no topo da cadeia evolutiva, os maiores predadores da Terra. Olha que horror! Então, mas a gente pode mudar essa energia e entender que a gente é parte de um todo, que nesse elo que a gente chama de universo, o nosso papel envolve entender, assimilar, aceitar que nós já passamos também pelos outros reinos, o mineral, o vegetal, o animal, e nós somos parte deles. E é isso que a gente precisa integralizar na gente. E aí, quando você entra na natureza e você se reconecta, você descobre, gente, que delícia. E aí deveria ser diferente da gente passar um ano esperando as férias para passar uma semana no hotel fazenda, ou um lugar onde você tenha contato com a natureza. Isso deveria fazer parte do nosso dia a dia. E talvez possa. Talvez você não possa ficar num lugar tão retirado, mas você pode, de várias formas, usar a terra para se conectar, as árvores para se conectar, o mar para se conectar, a natureza de uma forma geral. Escolher relações na sua vida saudáveis, viu? Temos que partir para relações saudáveis. Para isso, a gente tem que ser saudável, para a gente atrair relações saudáveis. E quando a gente está falando também do trabalho, por exemplo, uma prática mais humana de trabalhar. Lembrando que nós somos humanos trabalhando com e para humanos. Aí vem a responsabilidade da forma como a gente convive, da forma como a gente produz. E o que a gente produz para o próprio humano e para a gente. Muito importante da gente pensar. Aderir a bons hábitos.
principalmente um hábito de consumo responsável, porque, como eu falei, é o consumo, é o teu bolso, é o teu dinheiro que vai definir o mundo que você quer. E é assim que a gente precisa entender a nossa responsabilidade, sabe? Se engajar em causas sociais e ambientais, aquelas autênticas, bacanas, olha, é brilhante. E às vezes a gente acha que a gente está ajudando o outro, a gente está ajudando a gente, porque é tão bom. Nossa, muito bom. Então, assim, construir sua ponte, ela deve ser um processo contínuo. E, assim, não se trata de você ficar isolado, nem de perder a sua conexão com o mundo. Muito pelo contrário, é de respirar entre dentro e fora. E, tipo assim, o que você sente e descobre precisa encontrar uma forma no mundo. Aquela que conecta com você, tipo solidariedade, criatividade. E o que você vive no mundo precisa retornar como aprendizado para a sua alma, como a resiliência, a humildade, a compaixão. E é assim, gente, que a gente vai terminando aqui o nosso papo de hoje maravilhoso. E eu vou propor para vocês um desafio para a semana, que é o seguinte: respirar por 5 minutos, se oferecer diariamente 5 minutos de conexão com você e de você ouvir a sua alma. E essa conexão você pode fazer de uma forma muito simples. Eu uso a respiração de 4 tempos. Eu faço 4 vezes o mesmo tipo de respiração. Eu inspiro em 4 tempos, recolho 4 tempos, expiro em 4 tempos e espero 4 tempos. Esse tipo de respiração, ele vai te colocando num lugar onde você se conecta um pouco com você, você consegue se ouvir, sabe? Bom, assim vamos finalizando mais um episódio do programa, não é? E é o seguinte: sustentabilidade da alma, equilíbrio e bem-estar interior e exterior é igual a alma leve, é igual a planeta vivo. Eu sou Soraya Sacramento, aquela que acredita que a vida deve ser leve, e eu estou aí diariamente me exercitando nessa direção, sem mágica, com bastante trabalho. Então é isso. Desejo a vocês uma ótima semana. Na próxima semana estaremos juntos novamente, já com saudades. E olha, não perde a oportunidade não. Faz seus 5 minutos. É os 5 minutos de carinho por você, ok? Te espero, hein? Te espero até semana que vem.